Olá, boa tarde, coordenadores, coordenadoras, missionárias, missionários, zeladas e famílias que recebem a Mãe Peregrina. Estamos aqui novamente para darmos continuidade à história do servo de Deus, o Senhor João Posobon. Estamos no 4º vídeo. Eu espero que, se vocês ainda não assistiram o vídeo 1, o 2 e o 3, procure assistir pelo YouTube. Lá eu já comecei essa história e iremos até o final relatando a vocês a importância desse servo de Deus para o movimento de Shanstati. Pois bem, nós vamos lembrar um pouquinho do final do último vídeo que foi postado, certo? Vamos lembrar que o Senhor João era uma pessoa abençoada por Deus, humilde e de um coração grandioso. Ele gostava de ajudar as pessoas menos favorecidas, além de rezar nas casas das famílias, nos hospitais, nas escolas, nos presídios. O Senhor João também ajudava aqueles que tinham necessidade, que não tinham emprego, que não tinham poder aquisitivo, que desse para os mesmos terem uma vida digna. E era assim, o Senhor João, ele nunca chegava em uma casa em cima da hora para rezar, não. Ele chegava, de acordo com a história, com 2 horas de antecedência. E aí conversava com a família para saber o que é que ela estava necessitando. E então, se era uma palavra amiga, se era alguma coisa relacionada à alimentação ou relacionada à saúde, o Senhor João, ele se preocupava com as famílias no todo, mostrando para nós, pessoal, que nós não devemos nos preocupar somente em ir de casa em casa, passando a imagem da Mãe Peregrina, não. Nós precisamos saber também como é que estão os nossos grupos. Como estão as nossas famílias do nosso grupo? Será que estão bem? Será que estão precisando de algo? Vamos lembrar. Nós sabemos que nós estamos passando por uma pandemia da Covid-19. Infelizmente, nós, coordenadoras forâneas, não podemos ir até as nossas paróquias para dar as formações. Por isso é que eu resolvi passar essas formações através de vídeos. Espero que esteja sendo uma forma em que vocês estejam aprendendo mais alguma coisa. Porque eu sei que vocês já sabem de muitas coisas, mas quanto mais a gente estuda, melhor é. Veja só a profundidade dessa história do Senhor João Posobon, que depois tornou-se um diácono e que entregou totalmente a sua vida a uma missão, que foi a missão de levar a Mãe Peregrina aos lares das famílias, para que essa fé que nós temos em Nossa Senhora, ela se fortaleça cada vez mais. O seu João, ele foi incansável com relação a conscientizar as pessoas o quanto é bom, o quanto é valioso nós nos dedicarmos à campanha da Mãe Rainha 3 vezes admirável de Shanstati. Depois que ele recebeu essa missão, com 2 anos de experiência, ele relata que se entregou totalmente à missão de evangelizar através da Mãe Rainha e do seu Filho Jesus Cristo. Pois bem,
no dia 1º de maio de 1952, ele sentiu a necessidade de fundar a Vila Nobre da Caridade. Para quê? Para abrigar as pessoas que não tinham teto. Ele construiu uma pequena obra social que marcaria a vida dos necessitados. Possuía 14 casas, sendo que cada uma tinha o nome de uma flor. Atualmente, somente uma casa permanece, a Flor de Maio. Veja a sensibilidade do Senhor João, que via nas flores a perfeição, a criação de Deus, e que estava sempre a assimilar algum acontecimento, alguma coisa relacionado às flores. Depois ele teve também uma forma de evangelizar também através de frases relacionadas aos animais. Nós vamos ver lá na frente, certo? Então, até o fim da sua vida, o Senhor João Pozombon se manteve próximo dos pobres. E sendo pobre também, lutou, na medida de suas possibilidades, por sua elevação material e espiritual. Confiava na providência divina, dizia, Deus nunca abandona os seus filhos, os que servem ao próximo. Nos ensinando que nós devemos, estar sempre a ajudar também aqueles que necessitam. No vídeo anterior, eu contei a história da capelinha de capim. E aí, eu achei por bem novamente lembrar a vocês a grandiosidade da fé do Senhor João e também de fazer com que as pessoas fortalecessem a sua fé. Então, se vocês não lembram, dê uma assistidazinha novamente no vídeo 3, tá certo? Onde uma senhora conta uma história, de que quando a mãe peregrina foi para a sua casa, ela teve que dormir em um outro local para deixar o espaço para a mãe peregrina. Olha que atenção, olha que amor. E aí o Senhor João, ele ficou tocado com isso e teve uma ideia de construir uma capela. Só que não tinha condições. Mas, como ele tinha muitos amigos já nessa época, ele se juntou com os demais e ergueram uma capelinha. Como não tinha dinheiro para comprar as telhas, ele cobriu a capelinha com capim. Depois, com o passar do tempo, ele conseguiu fazer com que essa capelinha ela fosse coberta e se chamou a Capelinha Azul. Teve mais outras capelinhas, Nós vamos falar lá na frente, a capelinha rosa, a capelinha branca. Aí ao lado nós vemos a foto do Senhor João do lado da capelinha coberta com capim. Bem, mas aí nem tudo foi flores, nem tudo foi rosas, nem tudo foi maravilhosamente fácil. Como na vida nada é fácil. Tem os tempos fáceis e tem os tempos difíceis. Para o Senhor João também aconteceu dessa forma. Então, de 1956 a 1970, o Senhor João passou por dificuldades com relação à sua missão, pois o seu trabalho de evangelização foi colocado à prova, quando o mesmo foi impedido de levar a peregrina às casas e rezar o terço. Imagina aí como foi triste para o Senhor João, que tinha aquela missão todos os dias de sair, se arrumava, como nós já falamos sobre isso, vestia o terno, colocava a mãe peregrina no ombro, a maleta do lado, quando era para viajar de uma localidade para outra, e sem reclamar, ele saía a evangelizar. Eu acredito que o seu coração era cheio de amor, e acredito, e foi comprovado que o seu coração era cheio de amor, de fé, para levar até as famílias e através do seu trabalho, da sua ação, as pessoas também conseguirem
fazer com que, nem que chegasse perto, mas ser parecido com o Senhor João. E é isso que nós missionárias devemos fazer. Nós devemos ser aquela missionária, aquela coordenadora, em que se preocupa com a fundamentação da fé das famílias. Lembrar as mesmas de que não devemos nunca nos afastarmos do que é divino. A modernidade está aí sempre para nos afastar da nossa fé, colocarmos-nos à prova. Mas, assim como o Senhor João também foi colocado, nós não devemos deixar se envolver, nos distanciarmos. E nós que fizemos a escolha de fazer parte desse movimento de chastity, então vamos nos fundamentar através das histórias desses heróis, né? A lembrar do nosso pai fundador, o padre José Kentenich, ao jovem José English, as irmãs de chastity. E aí vamos fortalecer cada vez mais o nosso apostolado. Bem, voltando para os tempos difíceis do Senhor João, vamos lembrar que esse momento não foi fácil, essa data de 56 a 70, ela não foi um período fácil nem para o Senhor João, nem para o movimento de chastity e nem para a Igreja Católica. Se nós nos aprofundarmos no estudo da Igreja Católica nesse período, nós vamos ver também que ela passava por dificuldades. Ela passava por momentos de estudo, momentos de provação também, momentos de mudança. A lembrar da criação do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a lembrar que houve um período de ditadura militar no nosso país, a lembrar que esse período não foi fácil politicamente, nem foi fácil para a igreja, né? E aí passou a existir uma hierarquia eclesiástica, onde as mudanças iam se adequando ao que dava certo ou não. Vários encontros da igreja aconteceram, a lembrar do Concílio do Vaticano, né? E aí, para nós compreendermos melhor, temos que estudar mais um pouco sobre a história da igreja nesse período, que eu aconselho a procurar algum livro ou a pesquisar na internet, assim como eu estou fazendo. Não vou me aprofundar, porque nós vamos falar, nesse momento, da caminhada do Senhor João Pozobon, durante os anos que ele viveu aqui, no nosso planeta Terra, no nosso Brasil, na região sul, lá em Santa Maria, e que deixou uma grande história para que nós possamos ver essa história e tirar o que de bom possa ser para nós darmos essa continuidade. Vamos lembrar que não era fácil, não foi fácil para ele essa hierarquia eclesiástica da época. Várias críticas foram direcionadas ao Senhor João nesse período, a lembrar de que em 1957, ao encerrar a oração do texto na casa de uma família, 2 pais de família quiseram falar a sós com o mesmo e o informaram que alguns sacerdotes, ao saberem que famílias rezavam com o Senhor João e com a imagem da Mãe Peregrina, disseram para eles: era melhor ir dormir do que rezar com esse homem e essa imagem. Esse relato ele está na página 86 do livro Herói Hoje, Não Amanhã, do Padre Estevão. Vocês poderão adquirir este livro com a gente, viu? Se vocês quiserem, vocês entrem em contato comigo, que eu entrarei em contato com a irmã Cassiana, que é a nossa representante aqui, a nossa coordenadora, né, do Nordeste.
de Garanhuns. Mas mesmo com as dificuldades, o Senhor João continuava cumprindo a missão que havia assumido. Ele não parou, né? Ele não era uma pessoa desobediente, mas ele fazia o que ele achava que não estava fazendo nenhum mal a ninguém, não é? Em 1958 ele escreve algumas reflexões sobre o que estava vivendo. Diz assim: tempo das incompreensões. Os ventos fortes sopravam violentamente querendo destruir. O Senhor João desenhou uma árvore junto ao santuário, dobrada por ventos fortes, mas disse para si mesmo que ali não iria cair, pois estava presa a fortes raízes. Quer dizer, a fé era inabalável, né? Ele afirmou que não queria ser uma cabeça dura e um teimoso, somente queria ser fiel. E como ele foi fiel à sua missão? E como ele foi fiel à nossa mãe, rainha, 3 vezes admirável de Shanstati? E como ele foi fiel a nosso Senhor Jesus Cristo? E como ele foi fiel ao movimento de Shanstati, a lembrar que ele estava vinculado ao pai e fundador, o padre José Quentenis, e ao santuário. E ele continuou a realizar a sua missão em Santa Maria. Em 1958, o Senhor João visitava as escolas. Um dia, dirigiu-se a um colégio para rezar o texto com os alunos. Procurou o capelão. Esse relato também está no livro Herói Hoje Não Amanhã, na página 85 a 90. O padre Esteban relata alguns momentos difíceis na missão evangelizadora do Senhor João, mas que nunca foi um empecilho para fazê-lo. Parar ou desistir. Afinal, ele já estava totalmente entregue à missão. O Senhor João não era desobediente quando se referia a quem ele deveria obedecer. Ele compreendia de uma forma que na época a Igreja Católica não estava aceitando devido a estarem lutando por mudanças. Mas uma das determinações que ele tinha por certeza era sua fidelidade à Mãe Rainha e ao seu Filho Jesus Cristo. Vinculado sempre ao fundador do movimento de Shanstati, o padre Quentenis e o santuário. Uma certa vez, o Senhor João, ao levar a imagem da Mãe Rainha para uma escola, foi interpelado pelo capelão, que perguntou o nome da imagem que ele conduzia, quando ele respondeu que era a Mãe 3 vezes admirável. O capelão respondeu que tinha que falar com o bispo antes de permitir. Passado 3 dias, o bispo apareceu e perguntou ao mesmo: o senhor não recebeu uma mensagem? O Senhor João disse: não. O bispo disse: a mensagem é que trabalhe no interior. Mas o Senhor João continuou na cidade. Durante a semana, recebeu um telefonema do bispo, convidando-o para uma audiência. O bispo disse ao Senhor João: sei que o senhor não é uma pessoa mal intencionada. Porém, lhe pedi para que trabalhasse no interior da cidade. O Senhor João respondeu: Senhor bispo, trabalhei no interior da cidade. O bispo responde: interior significa fora da cidade. E o Senhor João diz: agora entendi. E o diálogo continua, mas o bispo não convidara o Senhor João para sentar e continuou a falar sobre os vários títulos da Santíssima Virgem. Então, o Senhor João Pozobon pediu para ser escutado e o bispo concordou em escutar. Senhor bispo, o que penso de Nossa Senhora? Penso que, como a Mãe de Deus, ela tem vários títulos e outros que podem surgir no futuro. Venero todos eles, porém não sinto nada especial ao pedir a sua proteção. Ao prostrar-me diante da Mãe Rainha 3 vezes admirável, percebo um vasto campo, uma abertura ilimitada. O que significa isso? O bispo responde: os sacerdotes querem que o senhor mude de imagem. Nossa Senhora, afinal, é a mesma. O Senhor João responde: se é a mesma, então para que mudar? Se pudesse mudar de coração, mudaria de imagem, pois o meu está consagrado a este título. O coração não se muda, senhor bispo.
Então peço-lhe licença para continuar com a mesma Nossa Senhora, a Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schanstatt, concluiu o senhor João. E eu concluo esse momento ficando até arrepiada por lembrar desse momento do senhor João ao dialogar com o bispo. Olha que fé enorme, que coração entregue. Lembrando para nós que nós devemos também fazer essa entrega. Nada deverá retirar essa fé inabalável que temos na nossa mãe, rainha 3 vezes admirável de Schanstatt. Num outro momento, um certo dia, ao encontrar o seu pai, a quem contou todos os prodígios que a mãe rainha realizava, e como os problemas enfrentados, sem referir-lhe os mais duros, o pai captou as coisas e falou: Filhos, vais passar por uma grande humilhação. Somente tu levas adiante essa devoção. E ele respondeu: Não se preocupe. Um dia as coisas se arranjam. Continuei rezando o terço. Passado alguns anos, ao reencontrar-se com seu pai, o senhor João contou-lhe como a mãe rainha continuava atuando prodigiosamente, como acontecera na liberação da obra de Schanstatt. E o pai lhe perguntou: Vencestes então? E ele respondeu: Eu não. Ela é a vencedora. Olha só. Ele é aquele instrumento que leva a vencedora, a mãe rainha, com seu filho Jesus. Aqui nós vemos uma foto dele, né? Elevando o terço. E assim terminamos mais um momento, nos consagrando à grandiosa Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt. Convido você nesse momento a se consagrar a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filha, propriedade vossa. Amém. Oração da confiança. Confio em teu poder, confio em tua bondade, em que eu confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. Amém. E agora, pessoal, nós vamos rezar aquela oração pela beatificação do diácono João Luiz Pozzobon, porque nós sabemos que ele foi um homem santo ao viver aqui na Terra. Se dedicou especialmente aos pobres e à sua família. Não é? À luz de quem? Da Mãe Rainha e do seu filho Jesus. Toda essa trajetória que ele teve, 35 anos de sua missão, pelo qual ele se entregou totalmente, nós vimos que ele teve uma vida de santidade. Deus nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a mãe e rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante, peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado, e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. Façamos nosso pedido. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da igreja e santificação das famílias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. E aqui nós terminamos o nosso momento do quarto vídeo, convidando a vocês para, após assistir esse quarto vídeo, né, repassarem para as famílias. Vamos utilizar os meios que nos são favoráveis, que são os meios de comunicação, como o WhatsApp. Né? Até a próxima.